Isso encurta o caminho do sucesso ou do insucesso. Você poderia, na prática, você poderia fazer a constelação da equipe que está formulando ou formulou aquela ideia para ver o que você poderia acertar ou mudar para aquela ideia vingar lá na frente. Também, exatamente. Você quer ver? Não é empresa e produto diretamente, mas vou fugir um pouco, mas eu vou falar paralelo ao que você está me perguntando, tá? Um prédio residencial. Um prédio residencial, por que as famílias têm muito atrito? Porque pode... Imagina que são famílias diversas. Cada um tem o seu sistema familiar, cada um carrega o seu sistema. Tem pessoas... Exatamente. Inúmeras, carrega muita coisa. Então, quando um prédio ele se inicia, tem muito atrito, mas existe a energia do próprio prédio. Essa energia vem do terreno, as pessoas que venderam o terreno. Então, você pega um terreno que, de repente, de 5 casas, se foram loteadas aquelas casas, né, para fazer um terreno só, para fazer um prédio. Mas determinada casa, ela precisa ser vendida porque 3 herdeiros querem e um não quer. Uma suposição, estou colocando coisas hipotéticas. 3 herdeiros querem vender. Exatamente, ele pode atrapalhar de certa forma na energia do prédio. É uma pergunta que não deve ser feita dessa forma como eu estava fazendo. E de certa forma, mas, assim, isso a gente está falando de um caso, né? Agora, você imagina, imóveis não é só às vezes 5 casos, 3 casos, não só no Brasil, mas como no mundo. São inúmeras. Por que dá muito certo? A humanidade ferir alguns princípios. A gente está indo dá muito certo imóvel, que a pessoa tem um terreno, ela tem só um pertencimento, terreno. Amor. O terreno é dela. Vou te dar, receber, sei lá. Exota, vamos lá. A gente teve 5 apartamentos para construir no teu na Idade Média. Ela vou só traçar um histórico das dos grandes problemas da humanidade. A peste negra, terreno, tá? Percebe? Concomitante à Santa Inquisição, que foi também brutal, né, com a humanidade. Depois a gente vem com os grandes flagelos do mundo. A gente chega... Você está falando dessas novas formas de construir, que são as construtoras indo nesses terrenos que podem montar esses mini apartamentos aí. E a gente vê que... Mas a gente vê que isso daí tem um nível de sucesso muito grande, porque o proprietário anterior acaba fornecendo o terreno, acaba ganhando apartamento para morar lá, né? E depois você vê que aquilo fica... É muito rápido esse tipo de venda, ao contrário de um prédio de apartamento, que é mais demorado, vamos dizer assim, né? Eu acho que porque tem uma identidade, é isso que você quer dizer? O terreno já vem com uma identidade, já vem com um histórico, uma hierarquia, ou alguma coisa assim? Não é bem a hierarquia aí. Não desvincula tanto, é isso? Não entendi. Não desvincula tanto. Então. Porque quando você compra, por exemplo, quando uma construtora compra um terreno grande, que o dono saiu, foi embora, nunca mais, e não pega nem apartamento lá, ele só vendeu, você vê que a tendência de vendas é mais demorada, vamos dizer assim. Não só pelo tamanho do é mais demorado, exige muito mais. Só que esses pequenos empreendimentos, onde você tem um terreno, e a pessoa, ela faz um acordo com o construtor e automaticamente ela ganha 1 ou 2 apartamentos no próprio terreno, você vê que isso daí se tornam vendas muito rápidas. Eu estou falando porque a gente tem experiência nisso, nesse mercado, e aí o que acontece? Eu estou te perguntando, isso é por quê? Porque o dono original já está lá dentro, se torna mais acolhedor,
a quem vem? Então, é isso? Isso daí, ele entra naquilo que eu estava te falando. O prédio grande, ele tem mais herdeiros, mais terrenos para se fazer um terreno grande, certo? Você tem mais pessoas emaranhadas ali, mais pessoas envolvidas, tá? Então, vamos supor, imagina que tem 10 pessoas envolvidas. Tá. Uma delas se sente prejudicada, se torna um emaranhamento. Ao passo de que um terreno de uma pessoa, que ela quer fazer aquilo, que ela quer fazer aquele bem social, assim como... Exatamente. Assim como o prédio grande, ele quer fazer um bem social, mas tem coisas emaranhadas lá atrás. Entendeu? E tem outro detalhe, vou entrar um pouquinho mais a fundo. Existem prédios que, muitas vezes, no prédio de apartamento, teve funcionário que faleceu ali, fazendo aquela obra. Morreu algum funcionário, tal. Aquela energia daquele funcionário pode se tornar um emaranhamento. Ela tem que ser vista. Entendeu? Entendi. De um lado você vê tanta liberação, do outro lado você vê... Eu entendo até o seguinte, nós deveríamos de falar de política normalmente. Exatamente. Assim como o prédio... Se você gosta de A e eu gosto de B, nós deveríamos de conversar sobre lá atrás. E não ser apaixonados. E tem outro detalhe, vou entrar um pouquinho mais a fundo. Nós percebemos prédios que a política entrou dentro das nossas casas, mexeu de apartamento, teve funcionário que faleceu ali. É como se fosse um caldeirão. A política, ela está na tua família, funcionário, e a gente, aquela energia acha que a política daquele funcionário só no dia do voto pode se tornar um emaranhamento. Mas ela tem que ser vista no dia a dia. Você vota numa pessoa porque você acredita nos princípios dela. Entendi. Ô, Zonta, agora vamos voltar, vamos sair um pouco do empreendedorismo já para falar muito pai e mãe constelação. Por quê? É tão essencial pai e mãe? Porque é aquele tal negócio, se não existisse pai e mãe, nenhum de nós estaríamos aqui, né? Nesse caso, a gente sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Nesse caso, não tem como. Tem que ser os pais. Né? Tem que ser os pais. Os pais, eles nos dão a vida. Inclusive, naquela troca do dar e receber, que é o que eu comentei, uma das leis sistêmicas, uma das leis do amor, né? O caso do pai e filho não tem como retribuir a vida. O filho só retribui a vida com um neto. Em alguns casos, não tem o neto. Não tem como retribuir a vida. Entendeu? Então, depende muito do emaranhamento. Depende muito. Não é por causa disso que a pessoa então está carregando peso, é errado. Não tem nada de errado. Desde que não se carregue um peso, não se torne um emaranhamento, a pessoa vive com aquilo normalmente. É muito comum as pessoas que não têm filho porque não podem ou porque não querem, é muito comum ela querer se dedicar a alguma obra social, para suprir aquele lado. Pode ser ou também. Cães e gatos, né? Pode ser também. Porque é alguma causa, né? É alguma causa. Então, ela acaba... É como se fosse uma troca. Eu não tenho para dar continuidade no meu sistema familiar, mas eu faço isso em troca. Né? Isso depende, cada caso é um caso, tá? Legal. Tudo isso que nós estamos falando, tudo, desde o começo, cada caso é um caso. Por isso que existe a prática da constelação.